Já se desconectou de tudo? Já está com o coração preparado para adorar o Senhor? Se ainda não, entra nesse clima. Perceba a presença do Senhor que já está aqui e aí perto de você, porque afinal de contas, Ele habita com o coração quebrantado, com o coração sensível, com o coração humilde, e é nessa humildade que nós buscamos a Ele, e nós adoramos a Ele, e nós clamamos que Ele seja assim bem-vindo em nosso meio. Adore-o de todo o coração. Aleluia! Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Aleluia! Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga isso ao Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. É tua, Pai. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você. Tudo é teu.
tudo é teu. Nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você. Tudo é teu. Tudo é teu. Pai de amor, Deus bendito, Tu és santo e justo e bom. Tu és santo, justo e bom. Pai de amor, Deus bendito, não há outro como Tu, não há outro como Tu. Pai de amor, Deus conosco, nos sustenta em Tuas mãos, nos sustenta em Tuas mãos. Pai de amor, aleluia, Deus glorioso, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Estamos, Senhor, em Tua presença. Não há nada melhor, Pai, do que experimentar da Tua glória, da Tua graça, da Tua vida, do Teu poder. Deus, vai enchendo esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente de tal forma, Senhor, que todas as pessoas que estão aqui, ó Deus, nesse estúdio, possam, Senhor, sentir a Tua graça, a Tua glória, a Tua presença, Senhor. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nosso prazer é Te adorar, Senhor. Nosso prazer é Te louvar, Deus. Nós nascemos, Senhor, para estarmos, Senhor, tão perto do Senhor, nos conectarmos com a Tua realidade, com o Teu poder, com a Tua glória. Vem nos encher, vem nos tocar. Nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos, Deus. Aleluia. Vem nos encher, vem nos tocar. Nós Te amamos, nosso Deus. Nós Te amamos, nosso Deus. Quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus, és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu Te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Aleluia. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu Te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor.
Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Você já está se sentindo mais leve? Você já está se sentindo mais animado? Isso é presença de Deus. Isso é presença do Espírito Santo de Deus. Isso é Deus renovando seu coração. Isso é Deus energizando o seu corpo, não no sentido místico dos nossos tempos, mas deixando você mais forte, porque a presença de Deus nos fortalece. Desfrute, adore-o, exaspere de alegria nesse momento, porque Ele está perto, Ele está presente. Aleluia! Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei os Teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, adoro-o, poderoso. Tu és digno de todo louvor. Seguirei os Teus caminhos, te amarei pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou,
Príncipe da paz que ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia! Há 2 anos atrás eu tive o privilégio de ir para a África servir junto com o pessoal do projeto Etnos, que é um projeto sensacional do meu amigo Maurício, que treina líderes de regiões extremamente precárias para que eles possam desenvolver um ministério relevante, fazendo com que as pessoas tenham de fato as suas vidas mudadas a partir da fé cristã. E de fato é sensacional. E uma das coisas que eu aprendi estando na África e servindo essas pessoas é que carro bom na África é Toyota. Enfrenta qualquer estrada, enfrenta aqueles trânsitos alucinantes que tem na África e não vai quebrar. Aprende isso. A gente alugou outro carro de outra marca, quebrou. Pedimos um Toyota, Toyota não quebra. Foi isso que a gente aprendeu estando na África. E é interessante que após um período de extrema crise, que foi a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele precisou se reinventar. E uma das filosofias que a empresa Toyota colocou para si mesma foi a filosofia Kaizen, ou a filosofia do aprimoramento contínuo, porque afinal de contas eles precisavam crescer novamente como uma nação forte depois de uma grande crise. A gente está vivendo um período que estamos saindo de uma crise e nós não podemos sair dessa crise sem uma séria reflexão sobre aquilo que em nós precisa ser aperfeiçoado, aquilo que em nós precisa ser melhorado. É interessante que quando a gente olha para as grandes personalidades do esporte, homens que viveram de maneira excelente e foram ovacionados em sua geração por aquilo que eles fizeram no esporte, a gente percebe que neles havia apenas uma mentalidade. E que mentalidade era essa? A mentalidade de aprendiz. A mentalidade de sempre estar se aperfeiçoando, sempre estar desejoso por aprender algo. Tem um comercial muito legal da Nike, onde o Michael Jordan ele começa a falar todos os erros que ele cometeu na carreira dele, aquelas bolas que seriam as bolas definitivas para um campeonato que ele errou, para a vitória de um jogo que ele errou. É interessante que o comercial termina dizendo assim: eu errei tantas bolas, eu errei tantas e tantas outras jogadas, mas por causa disso eu sou o que sou. Ou seja, ele aprendeu com os erros. Doutra feita, vendo uma entrevista com Oscar Schmidt, e uma das coisas que Oscar Schmidt fala é que o apelido de Mão Santa não veio por acaso. Ele diz, não é Mão Santa, não é mágica, foi muito treinamento. Para quem também procurou ou teve a oportunidade de ver o Rei Pelé jogando futebol,
você percebe que por trás daquele físico vigoroso, daquelas jogadas perfeitas, havia um cara que pós-treino continuava treinando, fazendo exercício físico, batendo falta, enfim, se aperfeiçoando a fim de que ele pudesse enfrentar as dificuldades que ele enfrentaria dentro do campo de futebol. Eu acho de fato sensacional, espetacular, nós fazermos essa analogia da vida esportiva. Ao mesmo tempo, essa analogia dessa filosofia Kaizen, aplicando a realidade da vida, mas obviamente tendo em vista a palavra de Deus. Lendo as Escrituras, a gente percebe, 1 Coríntios capítulo 9, que essa é a mesma analogia que o apóstolo Paulo faz com respeito àquele que deseja viver a sua vida cristã em alto nível, de maneira excelente, de forma a transformar o ambiente onde ele está inserido, de forma a influenciar pessoas, de forma a não ser reprovado, caindo naquilo que ele condena. Porque nós somos e nós vivemos uma batalha real contra nós mesmos. Nós vivemos uma batalha real contra uma cultura idolátrica, pervertida que nos cerca. E nós vivemos uma batalha real contra seres espirituais que tentam, de alguma maneira, nos afastar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Isso é uma realidade da nossa vida. Obviamente a vida não é apenas lutar. A gente passa por tantos tempos de deleite nessa existência. Porém, a luta. Se você quer sair vitorioso em meio à luta, se você quer ser, de fato, alguém que consegue ter tal domínio a ponto de saber caminhar nos mais variados ambientes, a fim de manifestar a excelência do dom que Deus entregou a você, é necessário agir com coração de aprendiz. É necessário agir com disciplina. É necessário, assim como o apóstolo Paulo fez, olhar para essas analogias que a vida nos apresenta e aplicá-las à vida cristã para que a gente cresça nesse foco. É interessante que Corinto era uma cidade muito importante da cultura grega. E ali em Corinto acontecia os segundos jogos mais importantes do mundo grego. O primeiro era qual? Os Jogos Olímpicos. O segundo eram os Jogos Istímicos. E provavelmente quando Paulo esteve lá em Corinto, plantando essa comunidade, ele teve a oportunidade de vivenciar esse momento glamuroso da humanidade, contemplando muitos atletas que estavam ali dando o seu máximo para de alguma forma obterem ao resultado de treinamento, o resultado de disciplina, o resultado de um ano inteiro. Era muito honroso e continua sendo muito honroso ser atleta. Os nossos atletas deveriam, principalmente os atletas olímpicos, tá? Não estou falando dos atletas de futebol que já ganham um salário espetacular. Estou falando dos atletas que não são tão honrados assim. Os atletas, bem como os professores, bem como tantas e tantas outras profissões que exigem tamanha excelência e esforço, deveriam receber melhor. Esses atletas olímpicos aqui, eles eram muito honrados. Paulo observa esses atletas e ele faz uma exortação
de como nós podemos viver a nossa vida tendo domínio próprio e assim influenciar pessoas em um mundo, em um ambiente extremamente diferente do nosso, em um mundo plural, como nós podemos sim nos envolvermos em qualquer que seja a cultura e não nos deixar moldar por ela, mas pelo contrário, aprendermos aquilo que é bom, rendermos o que é bom e compartilharmos essa realidade do Deus vivo que está presente em nós e se manifesta através dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa excelência, da forma focada que nós vivemos como cristãos. Em 2021, quero fazer um desafio para você. Esteja mais focado. Seja mais disciplinado. Foque em algumas disciplinas espirituais que a gente vai compartilhar aqui nessa manhã. Mas vamos para o texto e compartilhar esse texto e se enriquecer com essa palavra de Deus para formar a ambientação de crescimento para que a gente possa chegar, sim, àquilo que nós mais ansiamos. Uma transformação contínua, paulatina, uma aprendizagem contínua diante da realidade do Senhor. O verso 20 de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo está dizendo assim, irmãos, é o seguinte: nessa vida, lute e lute com tudo que você tem. Paulo está dizendo para mim, para você, está chamando a sua atenção para nós nos esforçarmos ao máximo para vencermos a vida, para vencermos as nossas lutas, para vencermos as nossas batalhas, para de alguma maneira, ao final de cada etapa, a gente chegue nessas etapas e diga: eu simplesmente dei o melhor de mim. Sem cair, contudo, no perfeccionismo, porque o perfeccionismo, ele nos destrói. Mas nós não podemos ser medíocres. A gente precisa ser excelente. O que é excelência? É dar o melhor que nós temos, com aquilo que nós temos em nossas mãos, diante do contexto que nós temos, com os recursos que nós temos. Nós não faremos menos do que aquilo que nós podemos fazer. Isso sim é digno de alguém que quer lutar e vencer a realidade da vida. Assim como aqueles atletas que corriam nos estádios, e é interessante que a prova de atletismo era a prova mais importante desses jogos, bem como dos Jogos Olímpicos. E esses atletas, eles corriam dando o seu melhor para alcançar um prêmio. E o apóstolo Paulo fala no verso 25: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. É muito motivador o apóstolo Paulo olhar para a vida cristã sabendo que no final a nossa conquista nunca será uma conquista frustrante. Por quê? Porque ela não se corrompe, ela aponta para a eternidade, é uma glória que nos marcará para sempre. Em detrimento à glória que os atletas ou que qualquer um que se dedica a viver com excelência aquilo, a vocação que lhe foi dada, dá. A glória que esse mundo dá é uma glória passageira. A glória que esse mundo dá é uma glória pequena demais diante daquilo que nós mais ansiamos. Ninguém está comemorando, por exemplo, hoje o pentacampeonato. Ninguém está gritando por aí, pentacampeão. Ninguém está, passou. A gente quer sempre a glória seguinte. Ninguém está, de alguma maneira, nesse exato momento, querendo voltar ao passado para reviver a glória do tricampeonato de Ayrton Senna. Passou.
A gente quer viver novas conquistas e sempre novas conquistas. E sempre vão vir novos recordes e sempre vão vir pessoas que vão quebrar barreiras. A glória humana é muito pequena. Isso me faz lembrar Ian Thorpe ou Michael Phelps, os quais simplesmente ao quebrarem tantos recordes, eles caem numa existência vazia. Você conhece a história do Michael Phelps? Tentando de alguma maneira suprir o seu vazio existencial por meio de alucinógenos, por meio de vícios, porque a glória desse mundo é pequena, é perecível, ainda que seja tantas e tantas medalhas olímpicas, é pouco demais diante daquilo que a gente deseja. Vendo um testemunho da Patrícia Bravanel, que com 16 anos de idade ela se depara tendo tudo, fazendo parte de uma família bem-sucedida, mas com um vazio existencial tremendo. A glória desse mundo passa, é pequeno demais. Nós devemos lutar a vida, nós devemos viver essa existência, nós devemos dar o melhor nos ambientes que nós estamos, mas não por causa da glória que esse mundo vai dar, porque por vezes esse mundo será cruel, mesmo nós vivemos com integridade e justiça. Mas nós corremos pela glória de Deus, pela experiência com o Senhor, pela vida cristã que nós recebemos em Cristo Jesus, por essa nova realidade que se manifesta em nós, essa nova humanidade, esse novo caráter, esse novo amor, essa nova alegria, esse novo estilo de vida. Nós não queremos perder isso jamais. Nós não queremos perder Deus de cena. Nós queremos sempre, sempre estar perto dele. Então, se é para correr e se é para dar o melhor, corra para Deus, corra para a glória que Ele dá. Aí ele diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Diferentemente de como pensa a teologia católica, de que nós devemos esmurrar literalmente o nosso corpo, a autoflagelação, isso é terrível. Não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer, mas ele usa um dito atlético, né? Era um ditado popular, tipo assim: o que é que está fazendo? Ah, estou aqui esmurrando o meu corpo, ou seja, estou disciplinando o meu corpo. Eu estou, de alguma maneira, fazendo com que o meu corpo ele possa ser dominado por mim, a fim de que eu não sucumba diante das pressões da vida. Eu vou permanecer firme, eu vou continuar fiel, eu vou até o final, eu vou lutar e eu vou vencer. Nada vai me separar do amor de Deus. Eu estou aqui treinando, me disciplinando. Essa disciplina é o nosso chamado, a nossa vocação, para que a gente possa, sim, em todos os ambientes, em qualquer lugar, sempre manifestar algo diferenciado em nós, por causa de Cristo em nós. É muito legal isso. Ele usa a perspectiva da luta grego-romana, ele usa a perspectiva de um boxeador, dizendo assim: vamos viver essa vida cristã como se nós fôssemos atletas olímpicos, correndo para alcançar um prêmio que vem da realidade do Senhor, que vem do Deus Criador, um prêmio glorioso
que não se esvai como as grinaldas se esvaem quando são recebidas pelos atletas vencedores, que não se esvai como os escudos de ouro ou as espadas que esses atletas ganham. Vamos correr para receber uma coroa incorruptível, uma coroa que não passa, uma coroa que nos preenche sempre, uma glória que nada nesse mundo pode nos dar. Tendo em vista todas as pressões que vivemos para alcançar a gloriosa coroa que vem do Senhor, o glorioso prêmio que vem do Senhor, o apóstolo Paulo, ele traz um exemplo daqueles que não souberam caminhar em meio a tempos de dificuldade, por isso pereceram no deserto e não adentraram a terra prometida. Capítulo 10 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, ou seja, eles viveram o cuidado de Deus, eles viveram o poder de Deus, eles foram de alguma maneira alcançados por Deus, viveram os milagres de Deus, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Por quê? Porque eles passaram pelo Mar Vermelho. Eles viram Deus agir de maneira poderosa, como você e eu experimentamos de maneira poderosa o agir de Deus. Todos eles comeram de um só maná espiritual, porque afinal de contas Deus estava mandando diariamente a provisão para eles, cuidando, guardando da vida daquele povo. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Paulo, ele temia a Deus. Ele sabia das lutas existenciais, pessoais, das lutas contra ele mesmo, contra a sua carne, que tentava de alguma maneira fazer ele paralisar nessa caminhada de viver a fé cristã dia a dia, diante de um ambiente de pressão. Assim como o povo de Israel no deserto vivia esse ambiente de pressão e acabou sucumbindo, ainda que desfrutando do cuidado de Deus. Nós somos tentados, ainda que desfrutando das bênçãos do Senhor, a não abrir os nossos olhos para enxergar tamanha dádiva espiritual que o Senhor tem nos dado, a fim de vivermos a nossa vida, a nossa existência. Nós não devemos olhar para nós mesmos e acharmos que nós somos tão bons assim, que nós não precisamos crescer, melhorar, aprender, segurar, ter disciplina, ter foco, dar o nosso melhor. Há mais de 20 anos que eu procuro dar o meu melhor diante do Senhor. Desde a minha adolescência, querendo ser fiel a Deus, isso por causa de Cristo Jesus. Mas eu não acho que eu posso simplesmente dar uma pausa e permitir-me a viver uma vida um pouquinho distante de Deus. Porque afinal de contas eu já vivi tanto tempo diante dele, que é que tem eu cair um pouco, pecar um pouquinho? Isso não existe. Mas dia a dia se aperfeiçoar mais, dia a dia a tentar de alguma forma dominar meu coração, dominar minha mente, dominar o meu corpo, para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo. Você pode pensar nesse exato momento que a sua luta é uma luta extremamente difícil para ser vencida por causa dos vícios que você tem de tantos anos. Eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia, se você estiver assistindo esse vídeo à noite, que o Espírito Santo,
é poderoso o suficiente para fazer com que você possa viver as coisas do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, vai dizer para mim e para você que a carne milita contra o Espírito, existe uma guerra. E que nós devemos não nos alimentar das coisas carnais e sim das coisas espirituais. Romanos capítulo 8 vai dizer que aquele que está em Cristo, esse não vive como carnal e sim como espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo agora faz parte da vida dele. E que coisas espirituais são essas? O amor, a alegria, a paz, a paciência, o desejo de fazer o bem, a bondade, a fidelidade, a gentileza, o domínio próprio. Tudo isso faz parte do pacote quando a gente diz para o Senhor, nós precisamos de Ti para que haja uma mudança real em nós e a gente não caia repetidamente nos vícios, nos pecados que tenazmente nos assediam ao nosso redor. Nós queremos, Senhor, estarmos diante do Senhor e vivermos essa glória, vivermos essa realidade do Senhor em nós, nos capacitando a vencer as nossas batalhas. Eu quero desafiar você, no início de 2021, a ter disciplina espiritual. Nos próximos dias a gente vai estar compartilhando cada uma dessas disciplinas espirituais que eu vou citar agora. Mas eu quero desafiar você a já começar a viver a disciplina do jejum. Vamos começar a partir de amanhã, 21 dias de jejum, se colocando na presença de Deus, buscando Ele constantemente. Você pode fazer um jejum só de alimentos, só bebendo água e líquido. Se você não tem diabetes, se você não tem problema de coração, você pode fazer esse jejum, vai ser maravilhoso. Isso é muito bom. Também, se você tem restrições em relação a ficar muito tempo sem alimento, eu desafio você a tirar um tipo de alimento e a se dedicar a um jejum de 21 dias, como Daniel fez. Aquele jejum só comendo legumes. Vai fazer muito bem para a sua saúde, faz muita diferença. Quero desafiar você a disciplina do jejum. Quero desafiar você a disciplina da oração. A se colocar diante do Senhor, dia após dia em oração, a ter aquele tempo determinado. Eu sei que você já ora sempre, eu sei que você está sempre diante do Senhor, mas Deus quer caminhar com você. Faça caminhadas de oração. Quando você sair para fazer exercícios físicos, que é outra disciplina que nós devemos ter, cuidado com o corpo, ainda que a gente não vai explorar isso nos nossos próximos compartilhamentos, mas quando você sair para fazer exercício físico sozinho, vai, se coloque diante de Deus em oração. Terceira disciplina, a disciplina da meditação nas Escrituras. Você se deleitar na palavra, deixar que essa palavra se renove no seu coração, aplicá-la à sua vida, a sair de lá desse encontro com as Escrituras, até no momento que você fala, hoje eu ouvi a voz de Deus. Em quarto lugar, a disciplina do descanso, do Shabat, da adoração comunitária. Quer crescer mais? Tem que se reunir com os irmãos para adorar a Deus. Separar um dia para o descanso em meio a tanto trabalho que a gente faz. E nesse descanso, o verdadeiro descanso, que é experimentar a glória de Deus enquanto adoramos ao Senhor. Vamos fazer isso? Obviamente, disciplinas espirituais, elas podem se tornar contra nós quando nós nos colocamos numa postura de arrogância, achando que é por causa do nosso poder, achando que é por causa da nossa força. Mas as disciplinas espirituais se tornam uma bênção quando você entende que é um chamado do Espírito Santo para caminhar mais perto de Deus e ter assim a nossa vida transformada. Vamos viver isso. Vamos ser atletas
que ganham a nossa competição da vida diária diante do Senhor, recebendo de Deus o prêmio que esse mundo não vai dar, não sucumbindo às pressões pela glória desse mundo, mas continuando firme e inabalável, correndo atrás da coroa incorruptível, que o tempo não é capaz de levar de nós. Vamos fazer isso? Quero desafiar você a se colocar diante de Deus em oração, enquanto a gente finaliza esse encontro com mais uma canção. Que Deus te abençoe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia! Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Aleluia! Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Vamos começar o ano de 2021 focados. De fato, obedecendo esse chamado do Espírito Santo a termos disciplina espiritual, não de uma maneira pesada, mas de uma maneira tão legal, tão espontânea e ao mesmo tempo tão determinada para que a gente consiga vencer os desafios que esse ano trará. Vem com poder, Pai. Vem com glória, vem com a tua verdade, com a tua graça sobre a vida de cada um, ó Deus, que mais uma vez nos encontra nessa manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que o fortalecimento do Espírito Santo de Deus esteja sobre você hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.